Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 2 a 8 de dezembro. Iremos fazer o capítulo 19, iniciando com o seguinte tema: persista em falar e não fique calado. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões, as partes importantes de nossa reunião. Nesse vídeo nós vamos fazer o estudo bíblico de congregação da semana 2 a 8 de dezembro, capítulo 19, que tem o seguinte tema: persista em falar e não fique calado. Iremos considerar o parágrafo do 1 até o parágrafo número 5. Apenas gostaria de lembrar todos vocês a se inscrever no canal, já ative o sino e faça o seu comentário. E no final do vídeo, deixe o seu like, é uma forma importante de você estar ajudando o canal. E você também tem a oportunidade de se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais, ok? Então vamos juntos iniciar a nossa consideração fazendo a leitura do parágrafo número 1 até o parágrafo número 3. O ano de 50 era comum está para terminar. O apóstolo Paulo está em Corinto, um rico centro comercial onde há uma grande população de gregos, romanos e judeus. Paulo não está ali para comprar ou vender mercadorias nem para procurar trabalho. Ele está em Corinto por um motivo muito mais nobre: dar testemunho sobre o reino de Deus. Ao mesmo tempo, Paulo precisa de um lugar para ficar e está decidido a não ser uma carga em sentido financeiro para outros. Ele não quer dar a ninguém a impressão de que está vivendo à custa da palavra de Deus. O que ele vai fazer? Paulo tem uma profissão: fabricar tendas. Por ser um trabalho braçal, ele não é fácil, mas Paulo está disposto a fazer isso para se sustentar. Será que ele vai encontrar trabalho nessa cidade movimentada? Encontrará um lugar adequado para ficar? Apesar desses desafios, Paulo não perde de vista seu principal trabalho, o ministério. Paulo acabou ficando em Corinto por um bom tempo e seu ministério ali deu muito fruto. O que podemos aprender das atividades de Paulo em Corinto que nos ajudará a dar testemunho cabal sobre o reino de Deus em nosso território? Então a pergunta do 1 ao 3: por que o apóstolo Paulo foi a Corinto e que desafios ele enfrenta ali? Então o apóstolo Paulo ele está em Corinto para dar testemunho sobre o reino de Deus. E o desafio que ele passou foi se sustentar financeiramente enquanto fazia seu ministério, pois ele não queria ser um peso para seus irmãos. Subtítulo: eram fabricantes de tendas. Leitura do 4 e 5. Pouco depois de chegar a Corinto, Paulo conheceu um casal hospitaleiro, um judeu chamado Áquila e sua esposa Priscila, ou Prisca. O casal se mudou para Corinto por causa de um decreto do imperador Cláudio ordenando que todos os judeus deixassem Roma. Áquila e Priscila não só receberam Paulo em sua casa, como o convidaram a trabalhar com eles. Lemos: visto que tinham a mesma profissão, Paulo ficou na casa deles e trabalhou com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo ficou na casa desse bondoso casal durante seu ministério em Corinto. No período em que morou com eles, Paulo talvez tenha escrito alguma das cartas que mais tarde se tornaram parte do cânon da Bíblia. Como é que Paulo, um homem instruído, aos pés de Gamaliel, também sabia fabricar tendas? Pelo visto, os judeus do primeiro século não achavam que ensinar uma profissão a seus filhos fosse algo que estivesse abaixo de sua dignidade, mesmo que esses jovens ainda fossem receber educação adicional. Paulo era de Tarso, da Cilícia, região famosa por um tecido chamado cilício, usado para fabricar tendas. Sendo assim, é provável que Paulo tenha aprendido essa profissão ainda jovem.
o que estava envolvido na fabricação de tendas. Esse trabalho podia envolver tecer o pano de tenda ou cortar e costurar o tecido grosso e rústico a fim de fabricar as tendas. Seja como for, era um trabalho duro. Então a pergunta do 4 e 5, parte A, onde Paulo ficou enquanto esteve em Corinto e que trabalho fez para se sustentar? Então Paulo ele ficou na casa de dois irmãos, Áquila e Priscila. Enquanto esteve na casa deles, trabalhou fabricando tendas, pois essa também era a profissão desses dois irmãos. A pergunta parte B, como Paulo talvez tenha aprendido a fabricar tendas? É provável que ele tenha aprendido essa profissão bem jovem, pois era costume os pais ensinarem seus filhos a profissão ainda jovem. Vamos fazer agora a leitura do quadro Corinto, Senhora de Dois Mares. A Corinto antiga ficava num istmo ou estreita faixa de terra que ligava a Grécia continental a norte com a península do Peloponeso, ao sul. Este istmo tinha uns 6 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, de modo que Corinto tinha 2 portos. No Golfo de Corinto ficava o porto de Lecaion, que atendia às rotas marítimas que seguiam para a Itália, a Cilícia e a Espanha. A oeste, no Golfo Sarônico, ficava o porto de Cencreia, que atendia às rotas marítimas do mar Egeu, na Ásia Menor, na Síria e do Egito. Visto que os fortes ventos no mar ao extremo sul do Peloponeso tornavam perigosas as viagens marítimas. Em geral, os comandantes dos navios de carga preferiam ancorar em um dos 2 portos de Corinto, transportar a carga por terra e colocá-la no navio no porto do outro lado do istmo. Barcos leves podiam até mesmo ser puxados de um lado do istmo para o outro, numa plataforma que passava por cima de uma estrada pavimentada que ia de mar a mar. Assim, a localização da cidade permitia que ela dominasse o comércio marítimo de leste a oeste e também o comércio terrestre de norte a sul. O ativo comércio levava a Corinto não apenas riquezas, mas também a promiscuidade comum a muitos portos. Nos dias do apóstolo Paulo, Corinto era a capital da província romana da Acaia e um importante centro administrativo. A diversidade religiosa da cidade é comprovada pela presença de um templo usado para a adoração do imperador, santuários e templos dedicados a várias divindades gregas e egípcias, além de uma sinagoga judaica. As competições atléticas realizadas perto de Corinto a cada 2 anos perdiam em importância apenas para os Jogos Olímpicos. Paulo estava em Corinto quando as competições de 51 era comum foram realizadas. Assim, comenta certo dicionário bíblico. Dificilmente é mera coincidência o fato de que a primeira vez que Paulo fez alusão ao atletismo tenha sido numa carta aos Coríntios. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo bíblico de congregação e espero de coração que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.